Bom, agora nós vamos falar de futebol. Eu estou recebendo aqui nos estúdios do podcast do Jornal Paraná, Rudinei Guimarães. Ele é diretor de esportes do UFC Cascavel. Tudo bem? Bom dia, Zé Roberto. Eu sou um mero ajudante do Futebol Clube Cascavel, né? Sou empresário em Santa Teresa do Oeste, né? Tenho uma indústria têxtil e fui jogador de futebol. E pela paixão que a gente nunca deixa de ter pelo futebol, né? A gente fica ali rondando, né? E acaba não deixando, né, de gostar nunca de futebol. Vamos falar desse amistoso contra o Grêmio, sábado, dia 27. Está tudo certo? Como é que a gente pode reforçar essa informação para as pessoas que nos acompanham em termos de ingressos, por exemplo? Olha, está tudo bem organizado, nós estamos nos reunindo constantemente. Já tem um bom tanto, né, de ingressos vendidos, né, passando dos 15 mil já. Passa do número de 15 mil. Eu acho que vai ser uma grande festa, já que o povo de Cascavel merece. Acho que já faz um tempo, né, que não tem um jogo de uma equipe de Série A. E agora vamos ter duas, né? É o Grêmio e o Corinthians. Tem o do Corinthians também. Quantos já foram vendidos? O Corinthians vai ser no dia 12. O Corinthians eu não estou por dentro. Essa semana que eu me inteirei mais do jogo do Grêmio, né, para ter uma perspectiva de público, né? Mas o Corinthians eu acho que vai dar até mais. Provavelmente tem um público ainda maior. É uma torcida grande, né? Eu tenho recebido ligações de amigos, né, de 500 quilômetros daqui que diz que vai vir assistir o jogo. Nós estamos conversando nesta quinta-feira, dia 25, então daqui 2 dias a bola rola no Estádio Olímpico para esse amistoso do UFC Cascavel contra o Grêmio. O Grêmio vem completo, com exceção daqueles jogadores que estão na Copa do Mundo. Tem alguns jogadores que foram para as seleções que estão na Copa ou não? Eu acho que fora jogador convocado para a Copa do Mundo, o resto vem todo, porque eles necessitam, né, de estar em atividade, porque o Brasileirão começa logo após a Copa. Então, eles têm que estar ativos, eles já estão, eles receberam uns dias de folga e agora eles vêm com tudo, né? Então, até pediram, né, para que pudesse trocar trocas, sem um número definido de trocas, à vontade. Então, eu creio que, de repente, entra a equipe titular no primeiro tempo e no segundo, né, uma equipe já reserva, enfim, né? O jogo começa às 4 da tarde, 15 mil ingressos já foram vendidos. Aquelas pessoas que nos acompanham e gostariam, principalmente aqui da região oeste, acompanhar essa partida, ver o Grêmio, ver o UFC Cascavel, como que a pessoa faz para encontrar o ingresso, para adquirir o ingresso, Rudinei? O ingresso você pega pelo site, né? É só procurar lá jogo do Futebol Clube Cascavel e Grêmio, ou nas lojas do Futebol Clube Cascavel no Irani, ou na frente da Van no Container. Nesses lugares, né, para o pessoal aqui de Cascavel, né, é só ir ali, aí já compra uma camisa do Cascavel, já, né? E os valores dos ingressos? Teve aquela situação de lote 1, lote 2 ou não? Teve, mas eu acho que daí normalizaram um preço, né? Se eu não me engano, está R$ 70, né, a arquibancada comum, e 200 e pouco a coberta. Né? Não sei se tem mais a coberta, mas a arquibancada descoberta de frente para a coberta, né, é um pouco mais cara, e atrás dos gols é um pouco mais barato. E a expectativa de público? Já tem 15 mil ingressos vendidos, né? O brasileiro deixa para comprar tudo de última hora, né? E tem aquele que vai comprar lá na hora mesmo, na bilheteria. Vai ter. Até porque tem muita gente, né, ligando, perguntando onde que vai comprar. Então, o brasileiro deixa para a última hora mesmo. Eu creio que, principalmente o povo que é daqui, né, que é mais fácil, ele deixa para a última hora. Né? Então, eu acho que vai dar um bom público. Fica mais caro na hora ou não? Até a título de informação? O preço vai ser o mesmo? Vai ser igual. Só que, é claro, né? É a comodidade de você comprar antecipado, né? Agora lá você na tem hora, fila, pode ter uma fila enorme, né? Para entrar. Então, é interessante que o público chega um pouco antes, né? Vai curtindo ali o ambiente, bebendo um guaraná, comendo uma pipoca e por aí vai, né? E nesse clima de Copa do Mundo, daqui a pouco quero ouvir a sua opinião, porque foi jogador também, em relação à seleção brasileira, às demais seleções que participam desta Copa, a maior Copa do mundo de todos os tempos, o Brasil em busca do Hexa, o público deve passar de 20 mil torcedores, com certeza.
né? Se já tem 15 mil e muita gente acaba deixando para a última hora, não é, Rodinei? Pois é. E nós estamos na época de Copa do Mundo, né? Porque, às vezes, são todos jogos interessantes, né, na Copa do Mundo, né? São decisões. É aquilo que eu falo, né? O torneio, cada jogo é uma decisão. É diferente de um campeonato ponto corrido, né? Que você pode perder, né? Você vai arrumando a equipe durante o campeonato. Se você tem muito dinheiro, como um Flamengo, hoje o Corinthians, que são os dois maiores orçamentos do Campeonato Brasileiro. Você pode ir montando a equipe durante o campeonato. Num torneio, não. Né? Você tem que ser muito rápido, porque se acontecer qualquer acidente, lesionar um jogador, se não tem uma reposição, né? Ou você levar um revés de um resultado, às vezes não dá tempo de se recuperar. Né? Então, são dois tipos de campeonato diferentes. Eu já disputei os dois tipos e torneio é emoção. Você tem que ir muito decidido. Vai muito da cabeça, né? O equilíbrio. Tem que ter um grupo muito bom, né? De líderes bons, né? Jogadores que assumam o papel, falam, não, daqui que eu vou lá e resolvo. Daqui a pouco eu quero ouvir você sobre isso. Agora, o jogo de sábado, por exemplo, o Brasil vai jogar na segunda, não é? Isso. Na próxima segunda-feira, já na fase mata-mata, primeira rodada da fase mata-mata. Então não compromete. Se fosse, por exemplo, no mesmo horário, ficaria um pouco difícil. Isso. Então vamos ter jogos no sábado à tarde, mas é claro que são jogos que... E isso mostra também essa procura. Lá para o dia 12 também, que é uma outra situação, está um pouco mais distante. Essa data eu acho que até foi ajeitada, porque se eu não me engano, o Brasil passando, eu acho que joga no sábado, né? Lá é dia 11. Mais adiante, né? Isso. Pelo chaveamento, parece que é dia 11. Por isso que foi colocar dia 12. Dia 12, exatamente. Agora, Rodinei, o Cascavel tem também compromisso com o Marcílio Dias no domingo, não é? No dia seguinte. E é uma decisão. E é uma decisão. Aqui foi 2-2. Como é que você vê o UFC Cascavel na participação no Campeonato Brasileiro da Série D? Poderia ter vencido aqui, 2 vezes esteve à frente do placar. Nós tivemos anos, eu estou desde 2019, 2020, né, frente ao Cascavel, saí em 2023, fiquei 2 anos fora e voltei o ano passado, né? Então, nós tivemos em 2020, 2021, nós fizemos boas participação no Brasileiro, chegamos a classificar em primeiro, né, do chaveamento de grupo, né, mas não adiantou nada. Até porque na hora que você vai para o mata-mata, né, se você perder de 6-0, você está fora. Se o seu jogador vai lá, erra um pênalti, acabou, né? Então, eu vejo de uma forma bem otimista esse ano. Nós fomos formando um grupo misto de atletas profissionais com atletas da base. Hoje, eu tenho 14 atletas oriundos da nossa formação de base. Então, isso é uma grande conquista para nós. E, com isso, você cria um relacionamento bom. Não adianta, às vezes, você ter 11 craques dentro do time que não se dá bem. Né? E nessa situação que nós estamos, é uma situação bacana. Né? Porque nós, tendo sucesso, nós temos uma equipe aí para 5 anos. Isso é um planejamento, é um trabalho. Então, eu acho que tem todas as condições de ganhar lá do Marcílio Dias. A equipe está motivada, ela está querendo, né? E jogamos até melhor aqui, né, que ele. Então, foi uma pena, né? Aos 47 do segundo tempo, enfim, né? Os torcedores lamentaram muito, né? Todos lamentaram. Poderia ter alcançado a vitória, seria uma vitória justa, né? Se é que dá para falar isso dentro do futebol, porque às vezes nem sempre o melhor vence, né? Você esteve no gramado, você sabe disso. Agora é torcer realmente para que o Cascavel tenha sucesso nessa partida de volta e continue trilhando essa esperança, né? Essa expectativa, principalmente os torcedores, de chegar à Série C e quem sabe à Série B, né? Que seria muito importante para o nosso futebol aqui, uma cidade com quase 400 mil habitantes, com um estádio fantástico, né? E com a torcida apaixonada. Rodinei, então os ingressos estão disponíveis, né? As pessoas podem adquirir. O jogo de sábado contra o Grêmio, às 4 horas da tarde, a bola rola
né? O Cascavel tem elenco para colocar o time em campo, um time competitivo, é isso? Não compromete o jogo do Campeonato Brasileiro da Série D? Nós ainda nós tínhamos uma previsão de mudança do jogo junto à CBF, né? Quem pode falar disso melhor é o nosso presidente, o Valdinei, né? Mas nosso elenco é bem grande, né? Nós temos, eu trouxe bastante jogadores, né, do estado de São Paulo, de Minas, enfim, né? E que pode fazer, né, frente a qualquer equipe, né, um bom jogo. E do jogo contra o Corinthians, o amistoso no dia 12 de julho, também vale lembrar, você que é corintiano, você que é da região oeste, que nos acompanha neste momento, você pode adquirir. Vamos reforçar, como que a pessoa faz para conquistar ou comprar, adquirir esse ingresso? Pelo site, né, é só você procurar lá jogo do Cascavel e Corinthians, ou Cascavel e Grêmio, ou nas lojas do Futebol Clube Cascavel aqui na cidade, né, nas lojas do Irani, ou na frente da Havan no Container. Lá você pega na hora e pode já levar a camisa do Cascavel junto. Estamos batendo papo com o Rudinei Guimarães, ele que é diretor de esportes do UFC Cascavel. A gente falava sobre os amistosos do UFC Cascavel contra Grêmio e contra Corinthians, mas o Rudinei foi jogador também, você já disse isso no início aqui. Fale um pouquinho sobre a sua trajetória no futebol, Rudinei. Você é do interior de São Paulo? Sou de Rancharia, São Paulo, perto de Presidente Prudente. E na época, lá atrás, né, com 15 anos, eu saí, fui para São Paulo. Eu fiz toda a categoria de base lá no São Paulo, passei pela seleção brasileira, né, fui campeão sul-americano, né, com grandes nomes aí do futebol brasileiro, né? E quando nós comentávamos ali sobre você bater no peito e falar deixa que eu resolvo, né? Nessas equipes que eu passei, tinha jogadores assim, né? Que é muito bacana lembrar, né? Até outro dia... Cita alguns nomes aí que são conhecidos. Lá no São Paulo, né, nós jogávamos junto nas categorias de base, com Miller, Silas, né, Visoli, né, e vários outros jogadores. Aquela equipe fantástica que, inclusive, conquistou o Mundial de clubes. Depois, né? Depois. E aí, nessa época, eu tive a oportunidade de participar de uma seleção brasileira, né? Junto com Tafarel, Romário, Neto, Silas, Miller, Mazinho, né? Essa daí nós somos campeão, sul-americana e mundial. E isso que eu comento, né? Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista não sei se era do Marcos, né, goleiro do Palmeiras, né? Que ele comentando, o Tafarel comentando, né, qual o jogador que mais impressionou durante toda a carreira dele. Ele falou o Romário. Porque o Romário, ele decidia, ele fala, não, deixa para mim, né? Ele não corria, ele só ficava ali, mas na hora que ele pegava, ele ia lá numa jogada e fazia, né? Ele era frio, né? E uma coisa que eu sempre comento, né? Ele é um cara estranho, porque ele gostava da noite, mas ele não bebia, não fumava, né? Era um cara impressionante. E ele resolvia realmente, né? O baixinho sempre foi meu ídolo também. Treinava menos, né? E às vezes tinha moral para não treinar tanto, né? Porque ele entregava. Ele entregava. E fez a diferença, né? Em muitos momentos. Né? Até tem uma história, né? Quando ele jogava, acho que no Barcelona, se não me engano, né? Que o técnico era o Cruyff, né? E ele falou, precisava, acho que ganhar de 1-0. Ele falou, se eu fizer 2, você me libera? Porque ele já tinha comprado a passagem para vir passar o carnaval no Rio, né? Ele comprava antes de falar, antes de falar, né? E aí o Cruyff, não, se você fizer, você está liberado. Daí chegou no intervalo, ele falou, tirando a camisa, já o calção, tô indo embora, tal, porque eu comprei a passagem. Falei, não, mas por quê? Não, eu fiz os 2 gols já, tô indo embora. Então, e são histórias verdadeiras, né? Então, ele era assim, né? E tem uma história interessante, não sei se você conhece, quando ele conquistou a Copa em 94, quando ele volta para a Espanha, ele não fica no Barcelona, né? Teve uma situação lá também, em que ele voltou aos treinos, e o Barcelona tinha jogos importantes, ele voltou aos treinos 60 dias depois, né? E quando chegou lá, os próprios jogadores se revoltaram, aí criou uma crise ali, né? E ele acabou deixando o Barcelona naquela ocasião. Ele foi firme, né? Fez até, falou assim, olha, se colocando, imagina, veio da Copa de 94, com aquela conquista, né? E ele sendo eleito o melhor jogador,
Aí ele ficou muito à Ele vontade também. pegou umas férias meio alongadas, né? 60 dias. Se sentiu nesse direito, né? Nossa Senhora. E hoje no Brasil, hoje é o Vini Júnior que está decidindo, que está batendo o peito, dizendo deixa comigo? Ele está com muita vontade, né? E até tinha um zum, né, que tinha alguns jogadores reclamando que ele não voltava a marcar. Eu fiquei sabendo, né? Mas ele fazendo gol desse jeito, os caras vão ter que ficar quietos e deixar ele fazer a lá Romário, né? Deixa ele ir lá e fazer. Foi uma pena ontem, né? Hoje com o VAR, né, fica bem mais fácil de você visualizar uma jogada errada e tal, né, que ele poderia ter feito aquele terceiro gol lá, né? Mas ali houve erro. O que você acha? Porque ele coloca o pé na frente e ele é chutado, não é? Se ele cai, poderia até ser pênalti. Então, sei lá, eu entendi que foi um gol absolutamente normal. Pois é, né? É uma pena, né? Então o VAR interferiu. Senão, né, teria feito, né, 3 gols lá, estaria ali junto com o Messi. Né? É que ali era o segundo, né? Daí muda toda a história, né? Então talvez ele não fizesse o outro segundo, né? Ou porque poderia ter feito até mais 2. Ou poderia ter feito, mas vamos falar que ele fizesse os 3, né? Mas que fizesse os 3, porque ele já teria feito 2 naquela altura. Eu acho que quando o Brasil ganha, até a taxa Selic é baixa, cara. Não, faz bem pro Brasil, né? E o Brasil, os brasileiros estão acreditando um pouco mais depois desses 3 jogos, né? Porque o Brasil vem numa crescente. Você está acreditando também no trabalho do técnico Carlo Ancelotti? Está indo bem? Uma equipe é entrosamento. Né? E com as vitórias vindo e jogando bem, é o que eu falo, sabe? Quando você pode até perder um jogo, mas se você jogar bem, você acaba acreditando, né? Fala, não, o elenco é bom, eles estão no caminho certo, foi um azar do destino lá, um ponto lá do destino que não deixou ganhar, né? Você está confiante. Mas quando você ganha e joga mal, aí você fica com a pulga atrás da orelha. Ninguém né? gosta de perder, mas perder jogando bem por uma circunstância, aceita-se melhor. Aceita-se. Né? Então, eu acho que o Brasil está no caminho certo. Além de estar jogando bem, está ganhando, então tem toda a chance de ir galgando aí, mais vitórias e chegar ao título. Né? Só que nós sabemos que tudo depende, às vezes, de um detalhe. Né? Né? Você vê, ó, nós aqui no Cascavel, nós tínhamos, numa dos matas da Série D, acho que foi o segundo mata nosso. Nós fomos em Cianorte, nós empatamos lá, deixamos de ganhar, jogamos bem pra caramba, aí o Cianorte veio aqui, falamos, vamos arrebentar com os caras, nossa equipe boa, né, tudo. Né? No primeiro minuto do jogo, lá nos primeiros minutos, o Robinho foi expulso. Né? E acabamos perdendo 3-1. Então você vê, né, mudou toda uma história. Né? Nós podíamos ter saído com vitória e bem, e acabou acontecendo um detalhe de uma expulsão, né, você com um jogador a menos, né, o time dos meninos também era bom lá do Cianorte na época, acabamos levando 3. Então você depende também de um detalhe aí do destino. Né? E são coisas que vai ajudando ou atrapalhando. Tem coisas que a gente não consegue explicar, né? Por isso que o futebol tem toda essa energia e chama atenção. Contra o Marcílio Dias, por exemplo, toma um gol ali já nos acréscimos, né? Poderia ter vencido, era absolutamente normal. Agora, vai lá, se não consegue a classificação, e é claro que a gente não trabalha com essa hipótese, né? A gente vai, poxa, a gente poderia ter ganho em casa. Pois é. O jogo estava na mão, né? Mas dessa vez vai ser diferente. Até porque tá tudo aberto. Tá né? tudo aberto. E passando, você vê também, voltamos a falar um pouquinho do Cascavel, tem condições, realmente tem elenco, tem condições de chegar à Série C, porque o Cascavel sempre enrosca nessa fase primeira do mata-mata. Nós nunca conseguimos passar da primeira fase, né? Então agora é uma grande oportunidade de mudar essa história. Foram 6 vezes? Ou 7? Já, não, nós estamos na 20, 21, 22, 23, 24, 5... estamos na 6ª. Né? Essa é a 6ª participação na Série D do Campeonato Brasileiro. Para a gente fechar, voltando um pouquinho a falar sobre Copa do Mundo, e o Neymar, o que você acha do Neymar? Neymar, eu acho que é um grande jogador, isso daí, né, ninguém tem dúvida, só que ele, na minha opinião, né, quando ele jogava lá na frente, no Santos, até no Barcelona, né, que ele ficava lá na dele, esperando a bola, de lá ele ia lá e resolvia, era legal. Depois que ele
passou a vir buscar a bola ali do zagueiro, aí eu não acho que ficou legal mais. Ele passou a levar mais pancada, até outro dia o Ronaldão, né, o centroavante, ele comentou, né, o Ronaldinho, né, ele falou com o Neymar, falou, Neymar, por que você está vindo jogar no meio de campo, né? Ali é uma área de choque, uma área difícil, sabe, de jogar. E ele lá na frente, ele estaria esperando mais a hora certa para pegar, descansado, né, e resolvendo para nós, né? Mas a gente não entende, né? O Neymar, ele quer ser o cara, então ele quer pegar e que passe todas as bolas por ele, né? Isso daí que eu acho que atrapalha um pouco. Se ele fosse mais Cristiano Ronaldo, jogando mais lá na frente, só fazendo lá, eu acho que, né, ele estaria com menos lesões, estaria mais descansado, estaria numa condição de fazer mais gols, mas, né, é a personalidade dele. Mas ainda assim eu acho que ele vai ajudar. Né? Você viu ontem entrou bem, devagarzinho, medindo, né? Você vê que ele tem habilidade. Né? Ele, o Vini ali, começaram a fazer umas coisas diferentes. Né? Então acho que vai ajudar, sim. Aí fica no banco, né? Na hora que precisar, de repente, ou quando o time estiver ganhando. Ontem uma pessoa falou assim, ó, quando o time estiver ganhando 2-0, 3-0, ele coloca o Neymar, né? Porque ainda ele não está na mesma velocidade, no mesmo ritmo, né? Só que tem vários jogos. Se o Brasil for avançando, lá na frente, quem sabe ele ganhe essa energia, pelo que ele representa, pelo que ele já foi. Ele está com 34 anos, né? 34. Tem o Messi. E o Messi, rapaz, que coisa, hein? Quem diria? O Messi... Tá voando, 39 anos. Ele tinha anunciado que iria parar o ano, foi começo do ano. Ele já não ia disputar a Copa anterior. Né? Ele havia anunciado que o último jogo era na eliminatórias ali na capital, Argentina, e aí, de repente, reviveu, tá aí fazendo gol e incrível, vai, né? Meu Deus do céu. Também tem uma disciplina, né? Você veja que o Messi estava meio revoltado lá com a seleção, ou enfim, as coisas não aconteciam, né? Nem seria revoltado, quer dizer, as coisas não se encaixavam, e ele meio desanimado, né? Não ganhava nada, a Argentina não ganhava nada há muito tempo, né? Depois ganha a Copa América, ganha Mundial, ganha a Copa América, enfim... E agora está aí, né? Nessa expectativa até, a Argentina é uma forte candidata ao título, né? Como a própria França. Eles jogam certinho, né? Você vê, são seleções que estão bem, né? Nesses jogos, né, que está acontecendo aí, a gente tem visto, né, que essas duas seleções são duas grandes seleções que podem chegar ao título. É França e Argentina. E a Espanha vem um pouquinho mais atrás? O Brasil está à frente da Espanha hoje? Eu acho que está. O Brasil seria uma terceira força hoje, na sua opinião? Eu acho que eu vi a Inglaterra jogar, mesmo com empate, jogaram muito bem. Né? São seleções que têm nomes, né? Que vêm jogando já há bom tempo. Então, são seleções perigosas. É difícil até falar. Né? Holanda e Japão, qual que você escolheria? Eu acho que o Japão ganha. Você sabe que eu joguei no Japão, né? Você jogou no Japão, joguei 2 anos, junto com o capitão, o Oscar, né, que foi capitão da seleção brasileira do São Paulo, né, Dario Pereira e o Wagner Lopes. Né, essa era a nossa equipe lá no Japão, né, que era que hoje é o Mariners, né, de Yokohama. Né. O futebol do Japão cresceu muito. Cresceu. Até outro dia, né, naquela época era aquelas fitonas VHS, né. E eu com aquele monte de fita lá e já estava mofando, peguei, né, recolhi tudo e pedi para passar tudo, digital, né? As imagens não são muito boas, sabe? Mas eu assistindo, né, é muito engraçado, né? Do que era o futebol para o que é hoje, sabe? Naquela época você podia atrasar para o goleiro. Olha só. Então, você pegava a bola... Se a gente tivesse combinado, você podia trazer umas imagens, nós podíamos mostrar aqui enquanto a gente falava. Naquela época... que você teve no gramado lá no Japão. Naquela época você vê, né? O Oscar às vezes pedia, ó, você abre de um lado, eu abro e você abre de outro, né, Rudy, ali, né? Porque nós precisamos segurar 15 minutos o jogo. O japonês ele corria muito e corre, né? Então, só que quem levava o primeiro gol perdia o jogo. Era interessante, né? Eles não tinham poder de reação. Você sabe que a educação no Japão ela é repressiva, né? É muito forte, né? Então o japonês ele vai,
Se ele leva um baque, ele... Aí ele baixa a cabeça. Baixa a cabeça. Então falava, nós não podemos. E aí nós ficávamos atrasando a bola para o goleiro, sabe? Né? Eu ia lá, voltava aqui, ia lá, voltava para o goleiro pegava na mão, coisava, pegava na mão, voltava, nós ficávamos segurando. A hora que apertava muito, a gente estava lá na frente. Aí ia para o choque, né? Mas é muito bacana. Sabe? E é um futebol rápido, evoluiu bastante. Então. Pode ser o adversário do Brasil. Mudou tudo. Ameaça do Brasil tudo. Ou não? Ou você acha que não dá para temer? Eu acho que se o Brasil jogar como jogou ontem, né? Firme, tocando rápido, não brincando muito, ainda o Paquetá que está tentando dar de calcanhar, coisa e tal. Se jogar para frente e com futebol objetivo, acho que ninguém ganha no Brasil, porque nós temos uma habilidade, né? O jogador brasileiro tem, às vezes num detalhezinho ele consegue criar um negócio diferente, né? Um lance diferente. E, né, junto com a todo esse grupo, acho que dá boa aí. E tem o dedo do Ancelotti aí, você vê claramente essa evolução com a atuação da experiência do treinador italiano. Pois é, ele lembra muito o Filippo Scolari, o próprio Zagallo, que são paizão, entende? Ele lembra muito disso. O jogador precisa disso. Precisa disso. É um momento de muita pressão, de muita tensão. É claro que, por exemplo, veio esses outros tipos de técnico hoje, né? Ali que estão lá, os espanhóis que estão lá na Inglaterra, né? Eles são durão, e grita e coisa, né? É um tipo diferente. O Ancelotti é tipo paizão. Você vê já pelos gestos dele, né? Na hora que ele foi convocar o Neymar, ele deu aquela risadinha, né? Ali ficou firme, mas dando uma risadinha, né? Então é bacana, né? Ele entende, né, a psicologia, né, para mexer, né, e extrair o máximo, né, do jogador. E também, né, na malandragem, né, você conseguir falar, porque o jogador brasileiro, ele entende de bola, ele não é bobo, né? Então você precisa falar uma linguagem diferente. E o interessante é que esses jogadores que estão entrando agora, por uma circunstância ou outra, estão dando conta do recado, não é? Pois é. Né? É o que você comentou ali, será que se precisar dos outros vão entrar? Vai entrar. Né? Tem elenco, né? Se machucar um, tem outro, né? E mais outro. Isso daí é bacana. Você viu, o Rafinha machucou, mas tem outros ali. Você viu esse menino de 19 anos? Meu Deus. Cara. E se esperava muito do Rafinha e ele não foi bem no primeiro jogo, não é? Eu acho que tudo são esquemas táticos, né? Às vezes, né, inclusive, né, o que eu ouvi de um amigo que trabalha, né, dentro do esporte, né, lá em São Paulo, ele comentando, né, que, né, tava o zoom ali dentro do elenco da Copa do Mundo, né, que não estavam contentes com o Vini Júnior, porque ele não volta a marcar. Ele volta uma hora, outra hora ele não volta, você vê, ele volta andando e tal, né? Então o próprio Rafinha parece que estava reclamando. Que o Rafinha sempre voltou, né? Ele é muito rápido e tal. E o Vini volta menos, né? Volta menos. Daí, e ontem eu vi ele voltando e ajudando ali um pouco e tal. Só que se voltar muito, como o jogo está muito rápido, né? Aliás, exige muito, e ele tem que dar conta no recado, ele cansa rápido, né? Embora seja jovem, né? Então, e agora... o Messi, por exemplo, é do meio para frente. O Cristiano Ronaldo, tudo bem, tá 41 anos, é só lá dentro da área. E agora, fazendo gol, agora que ele não volta mesmo. E o Neymar não volta, né? Não, em circunstância nenhuma voltaria. Não, então, por isso pra tem que ficar no banco. Não, né? Porque hoje é muita marcação, muita parte física, né? É um grupo, né? Todo mundo tem que ajudar hoje. É um detalhe, você leva gol. Todos os clubes, todos né, os times, né? Eles têm as mesmas condições de treinamento hoje. Há anos atrás era diferente, né? Um ou outro tinha, né, equipamentos, tinha, né, bons profissionais. Hoje não. Hoje ramificou para tudo, globalizou. Né? Você vê, hoje nós estamos aqui, né, fazendo um podcast, estamos conversando, né, e você, de repente, vai chegar lá no Japão, vai chegar na Alemanha, lá na Rússia, né, de repente o Bitelo está ouvindo nós, vai ouvir nós, entendeu? Então, globalizou. Informação... Tá aqui. Não dá para esconder mais nada. Não dá para esconder, né? Então, está acessível a você, está acessível a mim. Então, eu acho que isso daí é que mudou no futebol. Com a tecnologia, a inteligência artificial, com esse conjunto de coisas... Você viu os Estados Unidos ganhando do Paraguai?
Sim, goleando o Paraguai. Pois é, né? Fala, pô, um americano que nem sabia jogar bola, Que não e tem o agora futebol sabe, como um prioridade. japonês, e por isso eu acho perigoso, né? Se pegar o Japão, o jogo fica de igual. Mas se o Brasil jogar a sério ali, não tem quem Mas segure você a gente. prefere o Japão do que a Holanda? Se você tivesse que escolher. Eu acho que o eu adversário. preferiria a Holanda. Ah, é? A Holanda? Eu acho porque o Japão vem surpreendendo aí. A Holanda é um Você futebol vê, mais normal, né? Há uns anos atrás ele ficou em terceiro, né? O Japão, né? Copa do Mundo. Quarto. Chegou nas finais. Assustou, né? Foi. Na semi, né? Semifinal. Né? Sim. Semifinal. Maravilha, Rudinei. Que bom bater esse papo contigo. Você falou que atuou na seleção brasileira. Categoria? Foi sub-20. Sub-20, né? Sub-20. No sub-20. Nós fizemos um sul-americano e um mundial, né? Foi aqui no Paraguai, na época, né? O sul-americano. Ficamos 30 dias alojados ali no centro de Assunção, né? Disputando o sul-americano. E você atuou no São Paulo? Eu comecei no São Paulo, né? Eu fiz toda a categoria de base, né? Subi pro profissional, joguei uma partida só, né? Mas ali era muito difícil jogar na época. Aí subiu vários jogadores da base, né? Mas o elenco do São Paulo era um elenco muito bom, né? Na época tinha Falcão, tinha Pita, tinha, né? O ataque ali tinha Careca, Sidney, né? Então, e qual que era a tua posição, né? Mesmo? Eu era ponteiro direito, né? Antigamente o antigo ponteiro direito, né? Hoje tantos craques assim, estava difícil ocupar uma vaga de titular. Eu fiquei um ano lá né, fazendo barreira para os caras chutar, falei, não vai dar para mim não. É isso aí, né? Dali eu passei pelo Ituano, fiz Ceará, né? Joguei lá no Ceará Esporte Clube, né? Um ano, né? Fortaleza, depois vim para o Vasco, né? Fiz um carioca, um campeão carioca, lá no Ceará fomos campeão cearense, né? Depois, aí, com o convite do Oscar, acabei indo para o Japão. Aí fiquei 2 anos lá no Japão. Conquistou título por lá também ou não? Ganhamos tudo. Ganharam tudo? Ganhamos tudo. Então tem um currículo bom. O Marines nunca tinha ganho nada, né? Foi uma temporada maravilhosa, né? Lá são 2 torneios e um campeonato nacional, né? É a Copa de Verão, depois tem a DS League, né? Que é o campeonato nacional, e depois tem a Taça do Imperador, que chama Tenohai, né? Que a final é no dia 1º, né? De janeiro. Então, e normalmente nessa época é neve. Né? Então, frio. Nossa, é frio, né? Você joga de calça, você joga de luva, né? Fica mais pesado. Os campos viravam uma quirera, né? Lembra aquele campeonato do Grêmio, né, que jogaram lá? Ah, sim. Neve, coisa, né? Então, que sempre era lá em Tóquio, né, a final, né? Então, e nós assistimos também, né? Ali, né, acompanhando. Então foi bem bacana. Você está na região oeste há 20 anos? Há mais de 20 anos? Aqui já estou há 25 anos. 25 anos. 25 anos. Eu vim na época ali de Rancharia, São Paulo, né? Aí viemos para cá. Aqui é uma cidade, eu brinco, né? Eu falo que é uma cidade turista, né? Sim. Todos nós somos turistas, né? Então é uma cidade comerciante, que a gente tenta, né, fazer o máximo de amizade, entrosar com a sociedade, né? Por quê? Porque todos nós, né, precisamos se unir aqui para poder, né, cada um dentro da sua atividade, né, ter o sucesso, né? Buscar viver aqui e viver bem, né? É uma cidade maravilhosa, Cascavel. E está dando a contribuição como diretor de esportes do UFC Cascavel, até pela experiência que tem. E vamos torcer para que o Cascavel tenha sucesso no Campeonato Brasileiro da Série D. E vamos torcer também para que esses amistosos sejam bem interessantes. Os recursos, por exemplo, esse dinheiro que é arrecadado, é uma empresa que faz essa promoção, é isso? Esses 2 jogos, né, quem comprou foi uma empresa, se eu não me engano, é de São Paulo, enfim, né? E eles é que fazem a gerência, né, de todo o aparato. Nós estamos ajudando a organizar, né? Mas tem um percentual que fica para o clube? É um cachê. É um cachê. É um cachê. Né? Até a gente não tem muito acesso, né, à organização por exemplo,
Até outro dia nós não sabíamos quantos ingressos tinham vendido. Ah, Ele de tanto insistir, tanto, né? Então, beleza. Mas a organização, a responsabilidade, enfim, é toda dessa empresa. Essa empresa e a prefeitura, que tem o Estádio Olímpico, que é um estádio... Cederam o estádio, né? Através do nosso prefeito, o Renato, e o Suco, né? Que é nosso secretário de esportes. Secretário de esporte, né? Que está fazendo uma gestão legal e tal. Então, Cascavel tem um cachê, o Grêmio tem um cachê, o Corinthians tem um cachê. Isso. É assim que funciona. Eles levam o lucro, a empresa. Né? E aí as pessoas têm a oportunidade de ver esses clubes, principalmente os torcedores do Cascavel, os torcedores do Grêmio e torcedores do Corinthians. Tem muita gente que torce para o Grêmio, muita gente que torce para o Corinthians aqui na região. Movimenta a região e vem gente de fora, inclusive do Paraguai, da Argentina. Tem gente que está vindo para cá, estão recebendo essa informação. Estão ligando, para saber como adquirir o ingresso e tal, né? Eu comentei, vários amigos, né, de longe, cara, não, eu vou aí, né, tal, né, não tem jeito de meu filho entrar dentro de campo, não tem, né? Fazer uma foto e tal. Inclusive, né, foi aberto, né, se eu não me engano, vai entrar 75 crianças, né, em cada jogo. Junto com os jogadores. Eles vão ganhar uma camisa, metade Cascavel, metade Grêmio, metade Corinthians, né? Uma camisa com canetão, especial. Com canetão, né? Como a parte do Cascavel é amarela, lisa, né? Então a criança vai entrar com o canetão, né? Vai dar para o jogador vai dar os autógrafos, né? Então foi pensado um monte de coisa, né, para poder as crianças entrar e se divertir, enfim, né? E pegar o autógrafo do seu ídolo. E essa camisa especial não vai estar à venda para todos, não, né? Não, é só ali específica. Foi feita uma específica. promoção. Para os pais que quiseram, foi feito também. Né? Mas faz assim, o pessoal, principalmente que vai ao jogo, que não tem a camisa ainda, compre a camisa do Cascavel. Isso. Vá lá com a camisa do Cascavel, né? Dia 27, portanto, já no próximo sábado. Entra lá no site, você que quer ver o jogo e não adquiriu o ingresso, você vai ter mais informações. Se você quiser, eu acho que eu consigo colocar umas fotos aí. Por exemplo, né? Esse era o nosso Vasco da Gama na época, né? E tem umas coisas interessantes, bacanas, né? Porque, dá uma olhada aqui, ó. Roberto Dinamite. Entendeu? Quando eu cheguei no Vasco, Roberto estava com uma lesão na panturrilha, né? E ele... daí, eu estava na equipe reserva chegando, né? Porque tinha Romário, tinha Vivinho, tinha Bismarck, né? O time era bom pra caramba. Olha, muitos conhecidos, né? Bismarck, Romário, Donato. Giovani, grande 10, Giovani. Né? Bola redondinha para ele, né? E aí o Roberto, querendo voltar, colocaram ele junto com ele e o William, né? Que é um canhoto, né? Jogou lá no Vasco, para fazer o coletivo com outro time titular, né? E acabou. O Dinamite tinha quantos anos? Ele já tinha, acho que uns 30 e que já estava maduro já, né? Já, né? Ganhamos de 4-0. 4-0. 4 gols do Roberto de cabeça e 4 lançamentos meus, né? Olha só! Não, mas era o futebol antigo, sabe? Você precisa ver que legal, né? Ele é um cara, ele olhava nos seus olhos, né? Ele cantava a jogada, ele tipo, corre ali, eu vou tocar lá, entendeu? Ele não falava com você, ele só nos olhos. Né? Já entendi. É muito bacana. Esse time, né, foi bicampeão aqui lá no Japão. No Japão. Oscar, Dario Pereira, né, Wagner Lopes, que ele ficou muitos anos lá, ele foi novinho para lá, foi com 19 anos, né, e casou lá, teve uma carreira sensacional. Ele é garoto propaganda da Nike, até hoje. Né? Cadê você ali? Tá o outro japonês aqui. Viu? Mas ali você está mais japonês. O Silas. O Silas esteve comigo no São Paulo, né? Enfim, né? Ele queria ser técnico aqui do Cascavel. Ele foi técnico, né? Foi. Ele não é mais treinador? Não, ele foi campeão pelo Inter, pelo Grêmio, pelo Avaí, subiu o Avaí naquela época, lá atrás. Aí o último clube dele foi o Flamengo. O Flamengo, né? Ele ficou um mês só no Flamengo. Aí na época, né, nós estávamos começando aqui o Futebol Clube Cascavel, eu falei, Silas, vem dar uma moral aqui para nós, fazer uma palestra e tal, e daí ele veio.
né? Aí ele falou, Rudy, me dá 5 anos de contrato, né? Eu trago minha comissão, tal. Nós não tínhamos dinheiro. Né? Eu falei, eu não vou fazer, cara. Ele falou, mas como? Você é meu amigo, né? Eu falei, por isso mesmo. Porque se acontecer um revés, você perder 5 partidas aí, e todo mundo, pô, esse cara não dá, coisa e tal. E caro, né? Porque ia ficar barato também. Ter que ir embora, filho, aí vai acabar a nossa amizade, né? Eu falei, você precisa mesmo? Porque é uma vida difícil de treinador aqui no Brasil, né? Você não tem um contrato e fala, você vai ficar 2 anos certo. Você com 2 jogos, os caras daqui achar que tem que mandar embora, a torcida, você vai embora, né? Você não tem uma segurança. Aí ele falou, puta, é verdade, né? Eu falei, você precisa? Ele falou, não preciso, eu tenho aluguel, tenho isso, tenho aquilo e tal. Guardei dinheiro, né? Jogou na Itália, né? Foi campeão na Argentina. Fez uma boa gestão, fez, né? Tem jogador que perdeu tudo, jogador bom também, né? Ele conhece algumas histórias. Isso, e aí ele falou, verdade, vou pensar nisso. Na outra semana ele conseguiu um emprego na ESPN, né? Ele está até hoje lá, né? Dos jogadores que passaram por lá, só ele ficou. Ele é um crítico bacana, né? Ele fala sempre enaltecendo. Né? Então, tem um coração bom, ele sabe se comunicar, né? E está lá. Hoje ganha bem, abriu outros tipos de mercado, palestras para ele. Né? Então, tudo se abriu a favor. Né? Então, foi bem bacana, né? E se ele tivesse vindo, claro que você já explicou, poderia ter dado certo também, né? Pelo potencial dele, poderia ter contribuído, né? Aqui, ó. Tafarel hoje está carequinha, né? Nossa, cara. João Antônio, jogava muito João Antônio, né? Eu lembro dele. Ele está no Grêmio hoje, né? Ele faz parte das categorias de base. Ele é coordenador lá das categorias de base do Grêmio, né? Aqui, esse menino ali, o Gerson, né? Ele estava no Inter de Porto Alegre, ele teve um câncer na cabeça, né? Faleceu muito cedo, né? Era muito bom. Ele é centroavante também. Né? Esse Denilson ali? Não. Denilson, ele era do América do Rio, depois ele jogou no Corinthians, zagueiro, né? Depois foi para o Flamengo, enfim. O jogador corre, né? Sim. Corre clubes, né? Tal. Aqui é o primeiro elenco, esse é do Sul-Americano. Né? Tava o Neto também, da Band lá. O Neto. Netão. Cobrador de falta. Nossa, o craque Neto. Senhora. Você acha que o Neto é craque ou não? Ele tinha uma qualidade, mas ele tinha uma tendência... Engraçado, ele era fortinho, né? Gordinho. Gordinho. Né? Depois que ele parou de jogar bola, ele emagreceu, tinha que ser o contrário. Né? Ele não podia olhar para o Hamburgo e o Hamburgo né, vinha nele, né? A gente brincava, né? Batia falta como poucos, né? Ele... Né? Impressionante. Mas ele também, né? Eu tive com ele alguns anos atrás, né? Ele falou, Rudy, eu não guardei nada de dinheiro, cara. Me quebrei, bebida à noite, não sei o que lá, tal. O cara se empolga, né? Daí ele falou, e agora, né? Eu tô estudando. Ele fez faculdade, né, de comunicação lá, tal. O grande sonho dele é ser presidente do Corinthians. Porque ele é conselheiro lá, né? Ele falou, Rudy, eu ainda vou ser presidente do Corinthians. Tem um programa, ele é muito crítico, né? Só que aquele crítico dele é mais para dar um impacto, né? É um jeito de chamar a atenção. Tem 2 formas, né? Que é o tipo dele, que eles fazem de uma maneira que eles atacam as pessoas, né? Não, e às vezes até ofende, cria um clima né, desfavorável. Então muita gente não gosta Só que dele. faz parte do show, né? Se as pessoas entenderem que faz parte do show, aceita, né? É um show, né? Tá? Mas, por exemplo, comigo mesmo, a gente conversa, ele fala sério, né? Então a gente entende, né? O Neto, na época de seleção, né? Eu, o Oscarzão, lá Estava levantando a taça aí? O Corinthians, esse troféu aí. Né? Aqui nós somos campeão do Tenorhai, né? Lá no Cocorizo. Cocorizo é o estádio nacional em Tóquio. É onde que era as finais dos mundiais. Oscar depois ficou lá, ele foi técnico por uns 5 anos lá. Né? Ele voltou para o Brasil, tá aqui. Depois voltou, ele tentou ser técnico no São Paulo, ficou acho que
Um mês também. Ah. Esse que é doido da bola. Daí não deu certo, mandaram ele embora. Aí ele tinha fazendas, né, de café e de gado, uma de cada. E aí ele vendeu e montou um resort. Que onde, na Copa do Mundo do Brasil, ficou a seleção da Nigéria lá. São vários campos de treinamento. E ele tem um clube chamado Brasilis, né, lá, que disputa só campeonato de amador, jovem. Ele não tem a equipe profissional. Ele disputa os campeonatos estadual e tal, mas só formação de jogador. Né? E você não quis ser treinador? Não. Nunca pensou em ser treinador? Não. Eu quis sair do futebol. E é empresário, não é? Não comprou fazenda? Eu tinha terras de início, aí depois vendi tudo e montei empresa. Mas aproveitou, fez uma boa gestão do dinheiro? Fiz. Não, deu. Naquela época não se ganhava dinheiro. Para variar também, né? Lá eu consegui fazer um pé de meia. Foi lá, no Japão. Aqui, na época, não ganhava. Você pode ver, a minha geração ali, para trás, poucos ganharam dinheiro. E muita gente ficou em dificuldade financeira. Né? Mesmo brilhando, jogando na seleção brasileira, participando de Copa do Mundo? Você vê, ó, lá no Japão, na época, nós ganhávamos na média de 20, 25 mil dólares. Fora os prêmios. Aqui no Brasil, né, o Raí ganhava isso. Eu lembro bem porque era, né, que estava no auge ele, né? Então, quem que, né? Você ganhava quanto aqui? Agora a gente pode falar, né? Eu ganhava pouco, tipo... 10 mil dólares? Aqui no Brasil eu ganhava tipo 5 mil reais hoje. 5 mil reais. Lá você ganhava pouco. 100 mil, né? Lá ganhava 100 mil. Digamos, olha a diferença, né? Bom, enfim, né? Foi outras épocas. Depois de 90 é que o futebol deu a virada, por causa da Lei Pelé. Na época nós éramos escravos, né, do clube. Você entrava no clube e você não podia sair mais. Né? Sem autorização do clube. Aí era vendido... ou você ficava ali. Né? Ele continuava te pagando aquilo dali, você não tinha jeito de pedir aumento de salário, né? Então era aquilo ali. Passe livre, negocia. Depois, com a Lei Pelé, aí o jogador se tornou o centro do futebol mesmo. Daí conseguiu-se, né? Mas você acha que não é um exagero hoje também os jogadores o que ganham? Claro que é o mercado livre, daí não tem limite, né? Mas hoje tem jogador, técnico, enfim, ganhando valores assim absurdos, né? Para a realidade não só do Brasil, para a realidade do mundo, né? Mas é a liberdade também, liberdade, né? Do mercado. Não tem limite, né? Não tem. Então, aqui estava eu e o Silas, nós fomos lá a convite do Silas, eu fui junto com ele, nós fomos foi 30 anos da conquista do título nacional pelo São Lourenço, que o Silas foi campeão lá, né? Nós fomos lá junto com a diretoria, né? O que era técnico do Grêmio, agora o ano passado. Sim. Né? O Beckenbauer, lá no Japão. Esse aí também é uma passagem marcando o futebol mundial. Aqui no São Paulo, né? Na época de amador, lá. Né? Aqui nós na seleção, passeando pelo Paraguai. Olha, você tem história, hein, Rudinei, para contar? Que bacana, hein? Contar para os netos, aqui contar para os amigos. O irmão do Renato Portaluppi. Ele jogou futebol? Eu não sabia. Ele tinha um irmão, né? Mas jogava? Centroavante bom, né? Bom, artilheiro lá no Ceará. No Ceará, né? Ceará, você vê o Castelão, né? Reformaram agora tudo, né? Mas ele já era gigante. Né? Aqui dos mais famosos, eu acho que o Djalma jogou de zagueiro do Corinthians, né? Deixa eu ver aqui. O Eraso foi pro Palmeiras. O índio, aquele índio ali não é o índio que jogou no Corinthians, não, né? Não é. Não, é de outra época também. Né? Foi outra época, né? Mas são histórias bacanas. Enfim, né? É isso, né? A gente tem uma passagem, né? Eu tive a oportunidade, né? Hoje, né? Tá mais fácil você viajar. Na época não dava, né? A gente viajava o mundo jogando, porque tinha um torneio. Sim. Né? Uma vez, aqui, ó, dá uma olhada. Madre Teresa de Calcutá. Lá em Calcutá, ela tinha um convento lá, sabe? Né? Todo mundo descalço, todo mundo com essa veste branca. Né? Era um casarão de 3 andares de madeira.
lá em Calcutá, na Índia, né? Isso foi quando? Você Isso lembra? foi em 83. Né? Na Índia. Você viajou a muitos países, né? É. O futebol dá essa abertura. Depois fomos disputar um torneio na Suíça, depois outro, né, na Alemanha. E nós íamos, né? São Paulo era convidado, né, para vários torneios no mundo, né? Na Espanha, tá? Então, né, às vezes o profissional não ia nós do sub-20, né? Sim. Misturado às vezes com o profissional, né? Aqui é o Marco Aurélio, que está na Band hoje, né, o doutor. Né? Aqui o antigo presidente da Lora, do São Paulo, né? Tinha bom, enfim, esse é o pessoal, né? Na década de 80, né? Já faz tempo pra caramba. Olha só que legal, cara. E esse aí é o time do São Paulo? Aqui era a nossa categoria sub-20 no São Paulo, né? Do ano de? Aqui foi em 84. Ó, o Miller, Silas, eu, aqui o Boni, que jogou aqui, de zagueiro, depois passou por aqui, ele foi campeão mundial, né, junto com o Dunga, junto com o Bebeto, no sub-20, né, e depois, né, jogou no São Paulo, jogou no Goiás, correu aí o Brasil, e aí, né, depois eu fiquei sabendo que ele jogou aqui, de zagueiro. É o Boni. Teve uma passagem aqui também para o nosso futebol. Enfim, né? É um pouquinho da história. Rodinei, parabéns, cara, e que toda essa experiência você possa realmente ir transferindo para o Cascavel e contribuindo para que o nosso futebol possa alçar voos mais altos e a gente possa chegar onde eu penso que Cascavel merece, que o clube merece, que a cidade merece. José Roberto, deixa eu só falar uma coisa aqui que é importante, sabe? Assim, eu sei que o futebol ele é emoção. Né? Nós somos torcedores, né? Quando você se coloca aí para a luta aí na frente, né, do jeito que nós fazemos, né, você acaba botando sua moral em xeque, né? Porque a gente vai ali para ajudar, não é para ganhar dinheiro, não é, sabe? Pelo contrário, Capaz, a gente coloca dinheiro. Entende? É o tempo. Às vezes meus filhos, né, ficam me... Pai, mas para que você está indo lá? Sabe? Para que, né? Você fica colocando dinheiro ali, você gasta tempo, né? Então, mas futebol é paixão, tá? É paixão. Então, eu peço, né, para quem ouvir, né, a nossa entrevista aqui, nosso bate-papo, né, que tenha paciência e entenda que são ciclos, sabe? São ciclos. Né? Futebol tem que acreditar. São duas torcidas que acreditam no time, perdendo ou ganhando, que é a do Flamengo e a do Corinthians. O Corinthians pode estar perdendo. Os caras vão lá para xingar, brigar com o seu jogador, mas eles vão ao estádio, entendeu? Né? E o torcedor, né, nós aqui de Cascavel, precisamos entender isso. Tem que ter um pouquinho de calma, sabe? De repente, em 6 anos, aí não veio né, para subir, né, a ascensão para a Série C, né, para bem. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora vai. Porque não é fácil, depende de muitas coisas. Né? Porque às vezes você traz jogadores caros, e mas não dá certo. Não dá certo. Não dá né? certo, né? Só que assim, o que as pessoas falam aqui na cidade? Que há toda uma organização, e enaltece inclusive o Valdinei, mas dentro de campo às vezes não tem o time suficiente, não é? Mas aí é aquilo que a gente falou, teve época que houve contratações, me parece até o ano passado ou retrasado, com investimentos mais elevados e, no entanto, também não veio a resposta. Foi 3 vezes mais, né? Na época que eu saía e veio o Malucelli, né? E clubes com receitas bem mais modestas, chegando mais longe. Né? Então, o futebol é isso que você falou. Tá faltando essa energia para que a coisa aconteça. Né? Porque a organização tem. Tem que ter um pouco de paciência, sabe? E tem que deixar formar elenco. Tem que deixar fazer o grupo. Entendeu? Tem que ter um pouquinho de paciência. Em um time, eu digo time quando são um grupo de jogadores, tá? Ele
com 6 meses você não consegue entrosar. É difícil. É difícil. Tá? A não ser que todo mundo seja craque, né? É que como é um clube pequeno, você termina o campeonato, você libera os jogadores, então você perde aquela sequência. Se for um calendário cheio o tempo inteiro jogando e com o mesmo elenco, você trabalha. Melhor, né? Então o futebol hoje, ele está com essa dificuldade, né? Principalmente os clubes menores. Você não tem uma sequência. É mais difícil. Mas é isso. A gente fica na torcida. Rudinei, muito obrigado, parabéns e obrigado também por contar um pouco da sua história para que a gente pudesse conhecer. Não, obrigado, é um prazer estar aqui, né? Falar com um amigo e precisando, estamos aqui na cidade, né? Pode chamar aí que a gente vem aqui bater um papo, tá bom? Batemos um papo aqui franco, aberto com o Rudinei Guimarães, o Rudinei que é diretor de esportes do UFC Cascavel, falamos dos amistosos do Cascavel, falamos da participação do Cascavel na Série D do Campeonato Brasileiro, da Copa do Mundo que está aí em andamento, o Brasil melhorando a cada jogo, e ele, ex-jogador do São Paulo, contando um pouco também da sua trajetória no futebol como jogador, jogando no Brasil, jogando no Japão. Você pode nos acompanhar no Jornal Paraná, Jornal Impresso, você tem as informações. Nos acompanhe também pelas nossas plataformas, site oparaná.com.br, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Nos acompanhe, nos siga e fique sempre bem informado. Até o nosso próximo encontro.